O que diferencia um terapeuta bom de um terapeuta ruim? Bom, em primeiro lugar, é não saber fazer uma anamnese que seja adequada àquele cliente que chega. Por que eu tô falando isso? Muitas vezes o cliente ele já chega para você dizendo assim, olha, eu tenho depressão, eu tenho ansiedade, e aí você, com aquele rótulo que ele já trouxe, você se baseia nisso para fazer um atendimento, para usar suas técnicas, para olhar ele não como um todo, igual deveria ser nas técnicas integrativas. Você acaba olhando somente para aquele rótulo que o cliente traz. Isso faz com que você perca a qualidade do seu trabalho. Por quê? Terapeutas, eles não têm o conhecimento que é de uma questão psicológica que os psicólogos, psiquiatras e outras pessoas que são dessa área têm. Né? Nós temos diversos tipos de psicopatologias que pode fazer com que a pessoa tenha, por exemplo, ideias suicidas, ou tentativas, ou até mesmo uma ansiedade mais generalizada, enfim, tem várias outras questões. Então, se você se baseia naquilo que ele está trazendo, você vai olhar para a ponta do iceberg em vez de olhar para o todo que é aquele cliente, porque as terapias holísticas é isso, né? O todo, é olhar para além daquilo que a gente está enxergando, daquilo que a gente está vendo. Então já começa por aí. Outra questão também é de não olhar para si mesmo, olhar as suas limitações, olhar as suas dores, olhar as questões que fizeram com que você fosse até mesmo um terapeuta. Porque quando você deixa as suas dores de lado para atender o outro ou se coloca numa posição de salvador do outro, ou seja, eu que vou salvar essa pessoa, eu que vou livrar ela das mazelas, você tem feridas aí que precisam ser vistas, porque nós terapeutas nós não salvamos ninguém. As pessoas elas são responsáveis pela sua própria libertação daquilo que está levando ela a ter esses comportamentos, a ter esses pensamentos, né? Tirar ela do protagonismo da vida dela e se colocar como protagonista, sendo você o responsável, você vai fazer com que essa pessoa ela seja sempre uma muleta na sua mão. E ela não é uma muleta, você tem que entender que você apenas é um facilitador. Então, se você pensa nesse sentido, é melhor você também buscar atendimentos para entender qual que é a ausência que você tem dentro da sua vida que precisa ser vista. Ah, mas eu não concordo com isso. Ok, não precisa concordar, tá bom? Outra questão também que faz com que você possa ter essas dificuldades, né? E entender que hoje no mercado nós temos diversos cursos de terapias alternativas, de terapias holísticas. Tem gente que oferece 1000 cursos em um curso, tá? E não só isso, cobrando um valor assim, de R$99 você faz 10 técnicas diferentes. Aí eu te pergunto, você quer enganar quem? Quem você quer enganar fazendo diversas técnicas em uma só e achando que você vai trazer resultados? Você vai tratar aquilo que é superficial. Você não vai conseguir aprofundar. Precisa sim fazer cursos, se atualizar, mas cursos que sejam sérios, né? Que vão te trazer realmente ferramenta e uma base suficiente para atendimento. É igual o caso da constelação sistêmica, que é uma técnica fantástica, que eu atendo, inclusive, e tem gente oferecendo curso de 2 dias para formar consteladores. É um absurdo, porque você não vai aprofundar uma técnica em 2 dias para você fazer aquilo, entende? Então, quem você quer se enganar? Muitas vezes a gente quer atender muito rápido, porque nós precisamos de dinheiro, porque a vida não tá fácil para ninguém, e tudo isso é muito... Como que eu posso falar? Limitador, porque você vai acabar sempre sendo aquele terapeuta que fica na média, aquele que não desenvolve e aquele que os casos mais complicados você vai ter que encaminhar, tá certo? Outra questão também que precisa se entender que diferencia essa questão de um terapeuta bom, um terapeuta que não é tão bom assim, não é a questão de, eu sou bom ou não sou bom, mas o agregar conhecimento para aquilo que você faz, ele é fundamental na hora de você estar atendendo. E não vender uma técnica
né? Porque assim, então, olha, hoje eu vou vender a mesa. Alguém te procura para fazer um tarô e você fala assim, então vamos fazer um tarô. Alguém te procura para fazer uma mesa e você fala, vamos fazer uma mesa. Sem olhar para a realidade do outro. Às vezes o que a pessoa tá precisando não é aquele jogo de tarô, ela tá precisando de um aprofundamento. Então, agregar técnicas dentro dos seus atendimentos é sensacional para você gerar mais valor na vida da outra pessoa. Muitos clientes me procuram falando, Maíra, eu quero fazer um tarô. E aí eu converso no processo de anamnese para entender por que o outro está me buscando, o que está acontecendo, e eu identifico que não é aquilo que vai resolver o problema dele. E eu explico por que não é aquilo que vai resolver a questão dele. E ofereço aquilo que vai resolver. Agrego conteúdo, agrego valor naquilo que vai estar resolvendo realmente o problema dele, né? Então, quando alguém te procurar, faz reiki em mim, faz tal coisa em mim, entenda a problemática daquilo que está por trás, porque a queixa que o paciente, o cliente te traz é a ponta do iceberg, porque o negócio é muito mais embaixo. Isso vai fazer você se diferenciar dos terapeutas que ficam na média, tá certo? Porque você vai estar agregando mais valor. Você vai estar fazendo com que aquele cliente ele se sinta ouvido, que ele se sinta parte do processo, onde ele entende qual que é a gravidade daquela queixa que ele está trazendo. Porque muitas vezes a pessoa fala assim, eu preciso fazer um tarô para ver como que tá meu relacionamento. Aí no mês seguinte ela também tá falando, eu preciso fazer um tarô para ver como tá o relacionamento. No mês seguinte a mesma coisa. E se você ficar ali fazendo tarô, é uma pessoa que sempre vai estar te procurando para aquilo. Mas por que ela tá te procurando tantas vezes para isso? Qual que é a dor realmente dela? Isso são questões que devem ser feitas, devem ser trabalhadas. Maíra, eu não tenho ferramentas para trabalhar isso. Então você tem opções. Ou você começa a buscar mais conhecimento, onde você consiga agregar técnicas o suficiente para você pegar esse tipo de cliente e você saber o que você faz, ou você encaminha para um colega seu que utiliza outras técnicas, ou para um psicólogo. Mas tem que fazer esse encaminhamento. É aquilo que eu falei, não tente ser a síndrome do Salvador, onde deixa tudo aqui comigo que eu resolvo. Porque tem casos que a gente vai precisar fazer encaminhamentos, que a gente vai precisar conduzir para outros processos. Então não seja esse terapeuta na média, seja aquele terapeuta que faça a diferença. Porque hoje nós recebemos muitas críticas do mercado, como psicólogos, psiquiatras, profissionais de outras áreas que cuidam da saúde mental, saúde emocional, que vem a gente cheio de crenças ou pseudociências ou até mesmo charlatões, porque tem muitos profissionais fazendo diversas técnicas no mercado, fazendo aquelas 20 técnicas em uma só e se achando os foda da terapia. E não é bem assim que funciona. Um terapeuta que ele é bom, ele vai saber ouvir o cliente, ele vai saber como conduzir esse processo e ele vai saber principalmente aceitar que ele é um facilitador, não um salvador, e se houver necessidade, ele vai conseguir olhar para esse cliente e dizer, olha, eu vou até aqui, a partir daqui você precisa de tal profissional. Isso é ser um terapeuta bom, isso é saber olhar para o cliente com empatia e saber principalmente qual que é o lugar do outro e qual que é o seu lugar.